educação. Então, hoje estamos realizando a primeira live do Simpro Guarulhos, Papo de Intervalo. A ideia é que nós tenhamos toda semana uma live com diversos temas ligados à educação, às lutas sociais. O Simpro Guarulhos é o Sindicato dos Professores do Ensino Privado de Guarulhos e muitas coisas estão acontecendo e a gente quer poder utilizar nesse espaço aqui para propagandear um pouco das ideias do sindicato e também para poder entender um pouco dessa conjuntura no ensino privado. Bem, eu acho que a gente já pode ir começando. Pessoal, okay. Tem um pessoal que está nos assistindo, agradecer a presença de todos. Eu sou o Thiago, né? Eu sou professor da Educação Básica, sou diretor aqui no Simpro Guarulhos. Esta é a nossa primeira live, Papo de Intervalo. E estamos aqui com a presença de outro diretor do Simpro Guarulhos, que é professor, doutor, ele vai falar sobre o é professor na Unifig, né, e também do Colégio Oficina, e ele vai se apresentar um pouco aí. Fala do seu vasto currículo, Henry. Assim, eu sou músico de origem, né, eu comecei estudando música, depois, mais tarde, fiz a graduação em música também, mas fiz o magistério, segui a carreira completa, né? Então, fiz o magistério, quando ainda existia, no Cefam, por 4 anos, começávamos às 7 da manhã, terminávamos às 5 da tarde, foi realmente o lugar onde eu aprendi a ser professor, né? Uma carga generosa de horário. Depois fiz a graduação em História, a especialização em História, Sociedade e Cultura pela PUC, o mestrado e doutorado em História Social pela PUC, e o pós-doutorado em História, Economia e Direito, com foco no trabalho como direito humano, né? Pela Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. E, basicamente isso, né? Então, agora sou estudante de Direito, né? Estou fazendo a minha terceira graduação, no quinto semestre de Direito, e tentando associar todos esses conhecimentos, né? Todos esses estudos, com foco na emancipação da classe trabalhadora, com foco na crítica, né? Inclusive do direito, com foco na crítica da sociedade atual, na forma a crítica como análise, inclusive, né? Primeiramente, né? Como análise. Basicamente isso. Legal, hein? Henry, tem o Orlando aqui, falou, meu professor Henry, querido, eu também posso ter a satisfação e a honra também de chamar professor. O Henry também foi meu professor na universidade, me apresentou os caminhos do marxismo. E Henry, hoje nós vamos falar sobre a educação e o capital. Esse livro que você lançou, então, ele é resultado do seu pós-doutorado? Em parte, mas não exatamente. Eu, desde que diretor do Simpro, já tem quase 10 anos, eu venho escrevendo artigos sobre educação, né? Eu fiz a editoração da revista do Simpro Guarulhos, né? Saíram 3 volumes muito legais, um de 2012, um de 2013 e um de 2014. Onde tivemos contribuição de vários intelectuais de diferentes universidades do país inteiro, né? Foi bem interessante. Isso deve ter disponível em PDF, se não tiver, acho que até ia sugerir para recolocar no site do Simpro, dispor os PDFs, ver se a gente consegue isso. De modo que essa Educação e o Capital, esse livro, ele é uma coletânea desses artigos, né? Então eu dispus da seguinte forma, uma primeira parte em que eu faço um estudo sistemático da obra O Capital, do Marx, o livro 1. E do livro 1 eu tiro tudo aquilo que o Marx escreveu sobre educação, né? Todas as passagens. Eu organizo por temas e vou discorrendo sobre eles de uma forma muito imanente, né? De modo que, assim, o que você quiser saber sobre o que o Marx escreveu sobre a educação no Capital, basta você ler o primeiro capítulo, vai estar lá imanentemente tudo o que ele escreveu. Depois do segundo, terceiro e quarto capítulo, eu faço uma análise dos capítulos fundamentais da obra,
que é da obra maior do Marx, que são o primeiro, o segundo e o terceiro, né, onde o Marx discute a mercadoria, a forma dinheiro e a circulação. Né? E aí eu não imputando a realidade, a teoria, não se trata disso, mas demonstrando como, da própria realidade, as categorias extraídas do Marx na análise sobre a mercadoria, elas conferem para a formação do entendimento sobre a relação de trabalho do professor, as relações de trabalho do professor, o que o professor produz, os resultados e os seus destinos, e o que é o professor, né, inserido nessas relações, nesses sistemas de trocas de mercadorias. Né? Então, basicamente isso. E o último capítulo foi, na verdade, o primeiro que eu escrevi, onde eu faço uma análise de duas matérias do periódico Estado de São Paulo, onde eles tratam sobre a educação em relação à geração neném, né? Que é essa geração que nem estuda e nem trabalha. Uma categoria que, quando foi abordada pela autora, parecia ser original dela, mas que, na verdade, já existia na Espanha, na França, eles já tratavam assim, inclusive na Argentina eles já tratavam assim também, e depois isso é que veio cair no Brasil, né? Desta forma. E aí, onde eles conversam com vários especialistas, mas nenhum da educação. E todos eles dando encaminhamento para uma educação para as relações de troca. Então, é um capítulo que tem um nome bastante complicado, que fala a ontopositividade, né? A relação mercadoria-educação, da relação mercadoria-educação, negação do humano genérico. Né? Então, eu vou dizer o quanto que quais são os problemas de você positivar esta forma que nós temos, né, das relações sociais de produção em que está inserida a educação. Né? Oi, legal isso que você me faz pensar, que tem uma bandeira nossa do sindicato, já tive falando isso, que educação não é mercadoria, né? Mas no capitalismo a educação é uma mercadoria, né? Então você trabalha isso no capítulo sobre mercadoria, né? Como que se vê a educação como uma mercadoria nessa sociedade? E esse, na verdade, é o grande ponto, Thiago, porque assim, se nós não entendermos que a educação ela é mercadoria e quais são os aspectos que montam a forma mercadoria, né? Quais são os fundamentos da base do entendimento sobre a mercadoria, e como a educação se insere nisso, a gente não vai superar a forma mercadoria e não vai elevar a educação a um patamar mais transformador. Não vai. Então, assim, é preciso, antes de qualquer coisa, assumir, claro que num grito de guerra é válido, né? Ele é bonito, ele é romântico, né? A educação não é mercadoria. Uma coisa romântica, eu diria até utópica, né? Mas não é a realidade. A educação ela é mercadoria, ela precisa ser entendida como tal. Legal, hein? E eu estava retomando um pouco aí sobre essa sua forma de analisar a educação a partir de uma inspiração marxista. Você falando aqui, eu estava até lembrando das suas aulas, porque quando eu cheguei na universidade em 2006, eu trabalhava numa fábrica e você foi a primeira pessoa o professor que apresentou essa concepção marxista. E quando você fala nas suas aulas sobre a essência humana, né, que coloca o trabalho, a liberdade, a sociabilidade como essências humanas, o trabalho para Marx ele é fundamental, né? E como que a gente coloca essa questão do trabalho dentro da educação, né? Como que você traz esse conceito do Marx para entender a educação? Então, primeiro assim, a gente precisa compreender que o ser humano, a essência do ser humano, o pessoal fala assim, né? O ser humano por essência egoísta, o ser humano é cruel, o ser humano ele é violento, ele é, sei lá, né? Tudo que há de pior. Na verdade, essas reflexões, elas são muito mais
exteriorizações do modo de vida que essas pessoas experimentam. Que quem diz isso experimenta, e eu também experimento, nós experimentamos, todos nós experimentamos. Né? Porque quem é egoísta é o capital, né? São as pessoas que agem em nome do capital. Quem é violento é o capital. Quem é, sei lá, quer dizer, tudo que você puder pensar dessas coisas que dizem sobre o que o homem é, né, e que tenta naturalizar o homem desta forma, na verdade, são expressões que remontam o modo operando de operação, os modus operandi do burguês, né, do capitalista. Quando você vê, num momento como hoje, Thiago, você vê na radicalidade dessa circunstância que nós vivemos hoje de pandemia, justamente o oposto. Né? Você vê aspectos. Claro que você tem ainda aqueles malditos burgueses que vão lá e entram para pegar o auxílio emergencial de R$600 e ainda vão dizer que é para churrasco. Sim. Então, quer dizer, quem é egoísta é ele burguês. Porque o pobre ele é solidário, ele pega a fila, ele guarda o lugar para a senhora, ele cede o lugar para a mulher grávida, ele ajuda o sujeito ali com uma máscara, ele entrega uma máscara, dá de presente uma máscara para o outro numa situação de necessidade, ele vai ajudar o cara na rua. Quer dizer, a solidariedade é o que realmente nos aproxima. E essa solidariedade é um reconhecimento do outro como igual. É um sentimento de pertencimento à mesma espécie. É por isso que nós chamamos de generosidade esses atos. Porque eles nos aproximam ao gênero humano, nos faz reconhecermos como gênero humano. Então, na verdade, essas coisas que dizem que o homem é egoísta, sei lá, todas essas coisas que falam do brasileiro, né? Espertalhão, malandro, etc. Não, isso aí é o capitalismo que é assim, não é o brasileiro, não é o ser humano. O ser humano ele é sociável. O ser humano é um ser da socialidade. A essência humana é a socialidade. Né? E a socialidade, não é a sociedade, né? A capacidade de ser sociável, a capacidade e a necessidade, né? A essencialidade de interagir com os outros indivíduos da sua espécie. Né? Esse sujeito que fala assim, quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo os cachorros, isso é uma particularidade de quem não tem sentimento de apreço pelo outro, de quem não é generoso, de quem não tem um sentimento de solidariedade, de quem não se importa com as agruras da vida do outro. Né? Isso é particular do capitalismo. Né? São as pessoas que já imbuíram o sentimento capitalista, mas em essência nós não somos assim. Então, o que como essência, como trabalha Marx, como ele entende, né? Nós somos seres da socialidade, nesta socialidade, na relação com o outro, nós aprendemos a linguagem, né? A linguagem como forma de exteriorização da consciência, né? Então nós adquirimos consciência, formamos a nossa mente, né? Ela não pré-existe, não existe um pensamento pré-existente, nós adquirimos socialmente isso no nosso processo de experiência histórica, né? Individual, evidentemente, e coletiva, né? E nós nós adquirimos a consciência por meio da linguagem e dos sentidos, não é? Então nós apuramos nossos sentidos, adquirimos e traduzimos a nossa consciência como linguagem, ou seja, a nossa linguagem é a consciência prática. E para que serve a consciência e a linguagem? Para acessar o mundo, para poder ter acesso e para poder fazer com que não só os indivíduos nesse processo de relação, os indivíduos se relacionem entre si, mas se relacionem com a própria natureza, com o mundo exterior. Porque o ser humano é um ser que padece. E o tempo inteiro o ser humano ele carece de coisas que estão fora, no mundo. Não é? Ele precisa de coisas que são da natureza. Nós precisamos comer, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos vestir, né? Nós precisamos habitar, nos proteger. Todas essas coisas estão fora de nós. Nós precisamos juntar essas coisas para poder montar a nossa forma de
existência. E nós só fazemos isso na medida em que nós conseguimos acessar esse mundo exterior e transformá-lo, né, por meio do trabalho. Então, nós somos seres da socialidade, na socialidade adquirimos consciência e linguagem para acessar o mundo exterior, seja o mundo social, seja o mundo natural, para não que a sociedade esteja apartada da natureza, não, é integrada. Muito pelo contrário, né? É continuidade. A natureza é continuidade dos indivíduos. Aliás, uma coisa interessante dessa coisa toda que nós falávamos aí dos seres humanos que falam que são egoístas, que não sei o quê, é, por exemplo, o não reconhecimento do outro também nos leva ao não reconhecimento da natureza, né? Matamos a natureza quando não reconhecemos que ela é a condição sine qua non de nossa própria existência, por exemplo, né? Então, é a partir daí que eu sou capaz de jogar fezes no rio que antes eu bebia água e pescava. Sim. Né? Então, é um desreconhecimento da natureza e, evidentemente, que isso passa também por um desreconhecimento dos indivíduos. Então, nesse processo todo da essência humana, nós temos, então, a socialidade, a consciência, o trabalho, que é por meio do qual eu consigo suprir as minhas carências individuais, as minhas carências interiores, e essas carências interiores, elas me prendem numa condição em que eu tenho necessariamente de supri-las. Eu sou obrigado a suprir, sou obrigado a comer, eu sou obrigado a beber. Eu não posso viver de luz, eu vou morrer se eu fizer isso. Tá certo? Então, isso me prende. E na medida em que eu trabalho, ou seja, que eu manipulo os elementos da natureza e outros elementos que da natureza eu fiz ferramentas, né, objetos da minha criação, objetos do meu trabalho como extensão do meu próprio corpo, eu supero as limitações físicas do meu próprio corpo e adquiro do mundo exterior aquilo que é necessário para a minha sobrevivência. E é neste momento que eu me liberto. Então, o ser humano ele se liberta pelo trabalho. A contradição que está posta no modo de produção capitalista é justamente porque o ser humano ele está preso a uma condição de um trabalho que não o liberta completamente. Né? Então, a liberdade é a quarta essência e, por último, a universalidade, porque todos os seres humanos são todos eles apenas de uma única espécie, que é a espécie humana, né? O que nos faz entender que não existe a raça negra, a raça branca, a raça amarela, a raça vermelha, qualquer tipo de outra raça. Todas elas são raça humana, né? E essa divisão por raças, por categorias, né, que no passado serviram para, inclusive, justificar o subjugamento, né, de continentes inteiros, como a África, como a América, como a Oceania, etc., são reproduções, são frutos do próprio capitalismo. Então, na medida em que eu também positivo a existência destas raças, eu estou nada mais do que manifestando uma forma de consciência gerada pelo próprio sistema imperialista do capital. Legal, hein? Até nesse momento da sua fala, eu pensei no ensinamento dos povos originais quando eles se entendem como parte da Terra, né? Tem um ensinamento indígena que eles falam: somos parte da Terra e a Terra é parte de nós. Mostra o ser humano como se entendendo como parte de um todo, né? Exatamente. E essa questão do trabalho eu estava refletindo também. Henry, também no seu livro você fala sobre como a educação se torna valor, né? Então, nessa relação do trabalho, educação, pensando o valor como tempo de trabalho socialmente necessário, como que a educação se torna valor dentro do capital? Então, o valor ele é uma categoria desenvolvida pelo Marx a partir dos estudos que ele fez do Ricardo e outros autores clássicos e tal, né? Do Davi Ricardo, né, o inglês, né? E o Marx ele vai nesse destrinçamento sobre o valor, ele vai dizer, bom, o valor é uma categoria que surgiu apenas no modo de produção capitalista. Não existia valor em outros sistemas produtivos.
né? Então, o valor, ele é algo que é abstrato, né? Mas que ele só pode existir no momento em que se quantifica o tempo de trabalho socialmente necessário. Então, o valor, ele é a expressão do tempo de trabalho socialmente necessário. Bom, o trabalho, ele é concreto, né? O trabalho, ele é concreto, você realiza, ele é palpável, né? Só que o valor, ele se divide em duas partes. O de uso e de troca. Então, quando eu manipulo algo que vai fazer relação para a minha atividade e com a qual eu vou me integrar comigo mesmo, ele possui um sentido de uso, mas ele não possui, mas ele não possui um valor. Então, por exemplo, um índio que faz lá na sua comunidade isolada seu arco, sua flecha, ele não produz um objeto de valor, né? Ele produz um utensílio, ele produz algo que vai ser útil para ele, né? Uma mercadoria, ela é um suporte de valor, né? O valor, ele só é reconhecido no modo de produção capitalista porque o modo de produção capitalista, ele lida diretamente com as relações de troca de mercadorias. E o valor, ele só passa a existir, então, por conta da mercadoria, onde a mercadoria, como suporte de valor, incorpora valor de uso, porque, sim, alguém deseja fazer uso daquele objeto específico. Mas aquele objeto específico, disposto no mercado, ele ali não está para a satisfação daquele que irá vender, senão como resultado da relação de troca, e não do valor de uso que o objeto possui. Certo? Então, esse valor de uso, ele existe para quem vai comprar. Para quem vai vender, esse valor de uso ele não existe. Para quem vai vender, a mercadoria tem apenas o chamado valor de troca. Então, são essas duas formas de valor de uso e valor de troca. Toda mercadoria possui valor de uso e valor de troca. Né? E existe uma questão... Então, a mercadoria ela é relacional, porque ela tem necessariamente ter uma relação de troca, né? Onde um indivíduo oferece algo equivalente, né? E a mercadoria surge como algo, evidentemente, relativo àquilo que é equivalente. Muito bem. Acontece que a educação, se nós pegarmos por princípio, disso que nós tratávamos há pouco sobre essência humana, em que os homens se relacionam socialmente e em relação social adquirem linguagem e consciência, nós podemos dizer, bom, está aí elemento fundante da educação. Nós somos frutos desse processo de educação. Não dessa educação institucionalizada, essa coisa toda que nós temos, não. Estou falando em essência e de um modo generalizado desde que a humanidade existe. Quer dizer, no primeiro momento em que um ser humano pôde ensinar a outro qualquer coisa, pôde comunicar, pôde expressar, seja por gesto, seja pela fala, o sentido de algo da natureza que foi retirado dela e que ele faz uso dela como extensão do próprio corpo, neste momento passou a existir a educação. Então, a educação, nesse sentido, ela não possui um valor de uso. Ela tem uma utilidade, não é a mesma coisa, ela tem uma utilidade, ela tem uma finalidade, ela tem um fim último, que é garantir a própria existência do ser humano, é um telos, é uma teleologia, né, deste processo da educação, relacionada, evidentemente, com a atividade prática sensível, que é o trabalho. Tá certo? Agora, num sistema de trocas, como é o caso do capital, essa aquisição do conhecimento, seja da linguagem, seja da consciência, para acessar o mundo prático, e você inserir nas relações de trabalho, para inserir-se no mundo do trabalho, tudo é mediado pela forma mercadoria. Compreende? Então, assim, um professor numa escola, seja pública ou privada,
ele é uma mercadoria. Por quê? Porque ele interage no sistema como mercadoria, uma vez que ele vende a sua força de trabalho. Tanto faz se para o Estado ou se para a escola privada. Ele está vendendo, ele está trocando por salário. Né? O salário, em tese, ou as horas-aulas dadas, e é mais ou menos por aí que nós funcionamos, né? As horas-aulas não é bem um salário como nos trabalhos não, que não tem a mesma especialidade ou a mesma especificidade do trabalho do professor. E o professor, ele vende hora-aula, né? Então, se o professor tem 1 hora aula numa escola, ele ganha por 1 aula, não vai ganhar um salário salário mínimo, vai ganhar uma aula. Né? Por isso, nós podemos ter várias escolas, né, ao mesmo tempo, né, para poder juntar e compor uma renda. Então, o professor também é dito um profissional liberal, né, porque ele dispõe do seu trabalho para vendê-lo de uma forma muito mais autônoma, entre aspas, do que um trabalhador desespecializado que vende o seu trabalho por salário, na forma como o salário aparece, como salário mínimo, quantificado desta maneira, né? Então, a primeira questão que se põe é isso. Se o professor, que é o agente da educação, né, que vai interagir com o educando, se ele próprio vende o trabalho, então ele se coloca como mercadoria. Esse é o primeiro ponto. Quer dizer que nós não temos que receber por isso? Lógico que não. Pelo contrário, nós vivemos num sistema capitalista e por isso nós temos que receber por isso e receber bem, inclusive, né? Porque manter uma estrutura de professor não é simples, né? Você tem que pagar meios de informação, você tem que comprar livros, você tem que ser uma pessoa culta, adquirir livros, adquirir filmes, você tem que assistir filmes, ir a teatro, etc, etc, ter recursos à sua disposição. Isso tudo custa caro, né? Se informar do dia a dia, então ter acesso aos veículos, aos periódicos, né, aos mecanismos de informação diária e tal, tudo isso aparece como mercadoria. E tudo isso compõe o trabalho do professor. Né? Assim como a própria formação formal do professor também compõe a sua mercadoria, que é a sua aula. De modo que o conjunto de todos esses elementos formam os vários tempos de trabalhos necessários que foram utilizados para compor o valor da produção do trabalho do professor. Não é? Então, nesse sentido, o professor, tudo aquilo que ele adquiriu como mercadoria, e ele próprio vendendo sua aula como mercadoria, coloca a própria educação na condição de mercadoria, portanto, de suporte de valor. A educação possui, portanto, um valor de uso e possui um valor de troca. Ela é concreta na medida em que o professor realiza a sua aula, a sua atividade docente, então ela é o fruto de um trabalho concreto, né, que se concretiza na formação espiritual dos alunos, ou na formação técnica dos alunos, a depender do grau do ensino, né? E ela possui um valor, e ela tem ela é fruto do trabalho abstrato, na medida em que eu, sozinho, não me formo. Não é? Então, eu tive que adquirir, você pediu para que eu, no começo, apresentasse o meu currículo. O meu currículo é grande. E, assim, cada etapa desse currículo são tempos de trabalho socialmente necessários. Né? Foram trabalhos na forma de mercadorias que foram adquiridos como mercadorias e foram se incorporando na minha formação, ou seja, na formação da minha mercadoria, que é a minha própria força de trabalho. Não é? Então, só por aí você entende como que o trabalho docente, ele é mercadoria, ele é formado como mercadoria, portanto, ele é relacional, ele é um valor que se desdobra em valor de uso e valor de troca. Para mim, ele é valor de troca, não é? Ele não é valor de uso, porque eu não fico... assim, todo o conhecimento que eu adquiro de história,
né, como historiador, todo o conhecimento que eu adquiro de história, ou do direito, como agora um estudante do direito, ou como músico, etc., etc., se eu não expuser, de nada adianta. Não serve para nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comer história? Eu vou me alimentar de história? O que eu faço com história? Aí eu ia até perguntar como que entra como mercadoria a questão, o diploma, né? Eu estava pensando aqui nessa sua fala, como que o diploma entra, porque com a chegada com o avanço das instituições privadas no Brasil, né, dos grandes conglomerados como a Laureate, a Croton, a Ser Educacional, com o advento do ensino à distância, né, que nos últimos 10 anos tem tomado o ensino superior, né? A gente está vivendo, aliás, uma grande crise do ensino superior com as demissões, mas existe uma busca por diploma. Então, as universidades privadas se tornaram verdadeiras fábricas de diploma. Eu estava até pensando eu trabalho na rede municipal de São Paulo e às vezes aparecem alguns vendedores de cursos na sala dos professores. E aí eles oferecem o que eu costumo brincar, que é um combo. Você compra uma licenciatura, mais uma extensão, aí você ganha uma pós-graduação e mais umas 3 palestras. Então, eles vendem, tipo, combo. Porque aí na rede municipal tem a evolução. Aí ele vai mostrando para você que se você comprar uma extensão, mais uma pós-graduação, mais uma licenciatura, você faz tantos pontos e você evolui funcionalmente. No fim das contas, o que as pessoas querem é esse diploma, né? E como que o diploma, então, entra nesse cenário da mercadoria? O diploma, ele é uma etiqueta que ela, ao mesmo tempo, é a marca, mas ela é o atestado do cumprimento e talvez da qualidade. Então, assim, o diploma ele é uma espécie de ISO, né, que vai dizer que a pessoa se qualificou para isso ou para aquilo. Nós todos sabemos que existem pessoas não diplomadas absolutamente capazes, absolutamente conhecedoras, né, que a academia ela não atesta, em hipótese alguma, que alguém não tenha a condição de desenvolver um conhecimento técnico específico. Tanto isso é prova que até bem pouco tempo atrás, no Brasil, as pessoas eram chamadas para lecionar como conhecedores honores, né? Então, as pessoas, às vezes, é graduada, mas ela leciona na universidade, né? Porque ela tem um conhecimento tão específico sobre aquilo que o conhecimento dela vale ser, enfim, difundido nas universidades e tal. Acontece é que nós precisamos dos diplomas como etiquetas que dizem, olha, você está qualificado para determinada atividade. Ninguém vai entrar para lecionar num colégio, por exemplo, particular, ou mesmo no Estado, sem que tenha essa etiqueta. Né? Então, só produtos etiquetados, carimbados, com ISO, vai poder entrar. Né? E os testes de seleção são um segundo ISO, né? Então, eu posso fazer lá a minha formação à distância na faculdade Y, mas não, eu vou reetiquetar. Isso me garante a possibilidade de disputar o pleito. Né? Agora, no certame, é que eu vou ter que provar se realmente eu tenho qualidade ou não para atender a demanda que o Estado ou a escola particular exige. Se eu conseguir fazer isso, muito bem, então eu entro. Se eu não conseguir fazer isso, eu não entro. Então, é uma etiqueta que, assim, ela serve apenas para garantir a possibilidade de você tentar disputar o pleito, tentar um certame. Não é a garantia de nada, mas ela é um meio de caminho. Então, ela é burocratizante, né? Ela faz parte de uma etapa burocratizada da educação, né? E ela redimensiona o indivíduo como uma mercadoria específica. Não, esse cara é esta mercadoria, ele é formado para isso. E aí, se a mercadoria é boa ou não é outra coisa, né? Você já comprou tênis All-Star falsificado, você já comprou tênis All-Star verdadeiro, né?
Às vezes o falsificado dura mais tempo, às vezes o verdadeiro se acaba antes. Então, assim, a etiqueta ela é só uma garantia de que você vai vestir o All-Star. Ela não serve mais para nada. Sim, não tem a garantia de emprego, né? Que a gente vai observar um Não tem cenário garantia de emprego. de pessoas com diplomas do ensino superior trabalhando em outros setores, do Uber, no supermercado, no telemarketing, várias áreas, porque dentro nessa produção em massa de diplomas, ela adquiriu lá o seu diploma, um concurso à distância, mas, na verdade, não existe garantia de inserção no mercado de trabalho, né? Existe a promessa, mas a garantia não existe. Uma coisa, Tiago, é que a educação como mercadoria, ela virou commodity. Né? Então, assim, a commodity é uma mercadoria. A palavra commodity quer dizer mercadoria, mas uma commodity compreendida no âmbito econômico, né, da ciência econômica, ela é uma mercadoria de baixo valor agregado, ou seja, que tem pouco tempo de trabalho socialmente necessário aplicado nela. Então, um professor com uma formação maior, né, um tempo de trabalho dedicado e atestado por essas etiquetas, né, ele vale mais no mercado, que é o caso que o sujeito vai aí, de forma muito coerente, levar aos professores, né, a possibilidade deles adquirirem tempo de trabalho socialmente necessário para que eles componham suas mercadorias e elevem o preço de seu trabalho, porque o preço do seu trabalho não é o valor do seu trabalho. O preço é apenas uma expressão imperfeita do valor do seu trabalho. E que, sim, se você tiver isto acumulado em tempo de trabalho socialmente necessário para a formação de sua mercadoria, que é a capacidade de dar aula, então você custará mais no mercado, ou terá a chance de ser melhor pago pela mercadoria que você irá oferecer. E o oposto também acontece. Na medida em que existe um boom do ensino à distância, sobretudo no ensino superior, né? E principalmente para graduação, né? Para pós-graduação nem tanto, mas para graduação isso é um problema muito grande, porque ela veio junto com aquele discurso que se seguia da democratização do ensino, que é algo que vem se dizendo desde o final da ditadura, né? A democratização do ensino, todas as reformas da educação que vieram sucedendo veio com esse discurso, não é? Democratização do ensino. E o que quer dizer democratização? A democracia é o acesso às coisas. É você acessar as coisas de alguma forma. É o povo ter poder sobre alguma coisa. Né? Então, a democracia política é o poder ter, o povo ter poder sobre a política. A democratização da educação é o povo poder ter acesso à educação. E de que forma é essa educação? Da forma que dá. Porque se a gente tiver que realmente dar comida para todo mundo, na concepção malthusiana, né, que é divergente do posicionamento de Marx, né, aliás, Malthus precede Marx, né, então Marx é opositor de Malthus, e não Malthus de Marx, né, mas Marx de Malthus, mas na concepção malthusiana não daria para todo mundo. Então, só num determinado nível. Então, a possibilidade de você acessar de forma classista, distinguir isso, né, e popularizar isso significa você diminuir custos da mercadoria. Né? Então, nós sabemos o preço, cadê? Este objeto aqui nos custa, nem é tão barato, mas também nem é um absurdo do mundo. Claro que se a gente pensar o salário médio dos trabalhadores brasileiros, isso aqui é um absurdo. Sim. Mas se tornou acessível, muito acessível, ou diferentes níveis desse tipo de aparelho se tornou muito acessível. Às custas do quê? A custas de matéria-prima barata, a custa de trabalho barato. Né? Então, isso barateou e popularizou este objeto. A mesma coisa com a educação. Então, eu barateio
o acesso. De que forma? Olha, você acessa da sua casa, ou seja, eu não preciso de uma sala de aula. A sala de aula é do indivíduo. Eu não preciso pagar a luz, porque a luz quem está pagando sou eu aqui na minha casa. Eu não preciso sequer dispor de um bebedor, porque o cara bebe água na casa dele, usa o banheiro dele, Sim. paga o imposto da casa dele. Tudo isso eu vou reduzindo preço, vou diminuindo o custo. Não é? Até o ponto em que o cara fala assim, bom, agora um professor, ele abarca 5.000 alunos. Então, eu não preciso de 50 professores para dar cada um 100 alunos numa sala de aula. Eu preciso de um professor fazendo o trabalho de 50. Então, o uso de tecnologia envolve a relativização da exploração da força de trabalho. Né? Oi. Então, aquilo que... Oi. Desculpa cortar, porque eu queria que você entrasse nesse tema daqui a pouco, que eu preparei uma pergunta sobre isso, sobre essa questão das novas tecnologias, a relação do mais valor absoluto e relativo. Mas antes, para a gente poder pontuar umas perguntas que chegaram aqui sobre essa questão de mercadoria e valor de troca e uso, primeiro agradecer a participação de todos aí na primeira live do Simpro Guarulhos, papo de intervalo, e o professor Isaac mandou uma pergunta aqui, Henry, para a gente ficar nesse contexto do valor. Depois eu queria que a gente voltasse nessa questão das novas tecnologias para você aprofundar essa questão. O professor Isaac, ele pergunta aqui, o Isaac, trabalhei com o Isaac no Lydia Kids, legal, Isaac participando, e o trabalho do professor na rede pública, como se caracteriza a mercadoria, o valor de troca e o valor de uso? E tem também aqui uma pergunta do Pedro, que eu acho que entra nessa questão da educação pública também, o Pedro também, da turma lá na FIG, grande Pedro Viela, parceiro, a presença da Raquel aí também, e a escola pública, onde tudo é feito no esquema de puxadinho. Então, porque eu fiquei pensando aqui, quando a gente faz aquele jargão no Simpro, de que educação não é mercadoria, é porque nós acreditamos na educação pública, né? É uma forma de denunciar a privatização da educação. Mas na educação pública também o trabalho também é mercadoria, né? Então, pelo que eu entendi, eles perguntam nesse sentido. O Isaac, então, traz assim, o trabalho do professor na rede pública, como se caracteriza a mercadoria? Valor de troca, de uso? Como que é essa relação? Então, assim, Isaac, é só pensar, professor Isaac, é só pensar da seguinte maneira. Todo o processo de sua formação foi demandado relações de troca, portanto, usos de mercadorias que você incorporou. Se você fez parte de uma universidade, vamos dizer, universidade privada, isso fica mais escancarado porque você paga uma mensalidade. No caso de uma universidade pública, essa mensalidade ela é indireta, porque toda a sociedade está pagando por ela, né? Pela existência dela. Então, não deixou de existir essa relação de troca e de mercadoria. A outra coisa é quando você entra no mercado de trabalho, a própria palavra mercado de trabalho já está situando você como mercadoria. Né? Então, tanto faz se é para o ensino público ou para o privado. Porque no público, por exemplo, você tem que assumir, você é obrigado a vender. A diferença é essa. Sim. Na verdade, no público, existe um processo, talvez, aproximado com aquilo que nós chamamos de proletarização do professor. Porque você é obrigado a vender 20 horas ou 40 horas de trabalho, se você acumula carga, né? Ou acumula função, sei lá. Então, você é obrigado a vender, né? As 20 horas. Então, você prestou o concurso sabendo que você ia vender 20 horas. Então, você vai vender as 20 horas. Bom, então esse é um ponto. Então, você tem um comprador da sua mercadoria, da sua força de trabalho, que tem um contrato quantitativo com você, né? Ele comprou as 20 horas. Bom, muito bem, mas quando você trabalha no particular, é a mesma coisa. A única diferença é que o sujeito ele vai falar para você, olha, eu tenho 12 aulas para você dar. Né? Você não vai lá para dar 20 aulas, como se você quisesse dar 20 aulas. Né? Quando você vai prestar um concurso, você sabe que tem à disposição 20 aulas, você prestará para ter as 20 aulas. Né? Mas no universo privado, até é parecido, né? Porque o cara dispõe, eu tenho 12. E você vai dar as 12. Eu tenho 4, e você vai dar as 4. Né? Mas você vai vender essas 4 aulas.
do mesmo jeito, vai receber por elas. Uma diferença importante no caso do ensino público, sobretudo no municipal, que tem progressão. Sim. Dos professores. Os professores, eles têm um plano de carreira que aceita o processo de valorização do professor. Vocês podem questionar, não é o melhor dos mundos? Não, não é. Mas na medida em que você, como graduado, recebe X, como especialista, você recebe X mais 1, como mestre, você recebe X mais 3, como doutor, X mais 5, e se você fizer vários outros cursos de especialização, você acrescenta mais, e tem os triênios, né? Então, você tem um processo de valorização docente, né? Por exemplo, mas todos esses processos não colocam vocês em condições diferentes das dos professores de ensino privado, em que todos são mercadoria. Todos os professores são mercadoria. A distinção do ensino público e do privado é que no público você tem um único patrão, o prefeito ou o governador. E no privado você tem um patrão a cada escola que você tem que dar aula. Sim. Essa é a diferença. Legal, Henrique. Bacana. Então, acho que responde a do Pedro também, né? Sim, eu acho que está dentro dessa questão da educação pública, né? Então, voltando lá naquela questão, então, você abordou um pouco aí sobre a questão do valor, e uma outra coisa assim que me chama muita atenção aí nessa sua análise é sobre essa, não sei se a gente pode chamar, se é assim que você chama, como a mais-valia da educação, né? Como que se dá essa relação da produção de mais valor relativo e absoluto dentro da educação, ainda mais nesse contexto das novas tecnologias, do ensino à distância, estão extraindo muita mais-valia dos professores nesse momento, Henrique? Sim, então, no ensino privado, isso fica escancarado, né? Porque você vê assim, num momento como esse de pandemia, né? Então a gente voltamos mais uma vez àquele velho exemplo, né? O ser humano é, antes de tudo, egoísta. O egoísta é o patrão, o egoísta é o capitalista que está demitindo, não é? Que demitiu 30 na UNG, demitiu outros 9 na Anhanguera, segundo você me disse anteriormente, não é? Que está atrasando o salário em outras instituições, etc. Então, assim, egoísta é este cara. Né? Esse cara. Então, nessas circunstâncias, o que se vê é cada vez mais um processo de aperfeiçoamento e de extração do mais valor. Seja ele absoluto, porque os professores estão trabalhando, nesse caso particular hoje de pandemia, muito mais estando em casa, né? Dobram a sua jornada de trabalho, né? Para falar o mínimo, dobram ou triplicam, né? As horas tecnológicas que não são pagas, cada vez mais as instituições privadas, elas têm esses mecanismos de inserção de conteúdo, de orientação, de programado, de coisa e tal, que o professor tem que fazer uso dessas tecnologias, né? Então, o professor faz uso dessas tecnologias fora do seu horário de aula, o que significa, e que não está computado na venda do trabalho, pode estar no contrato. Pode estar no contrato. Uma vez que você está aceitando trabalhar neste lugar. As condições de trabalho são essas, você aceita ou não aceita. Né? Por isso, a relação de mercado é uma relação volitiva de vontade, onde os seres humanos são livres. Né? Para vender ou não vender. Você é obrigado a vender. Não é? Então, você aceita a condição de trabalho. Então, nessas situações, nessas escolas, por exemplo, que você tem, é uma mais-valia, o uso da mais-valia absoluta, porque você está multiplicando o horário de trabalho do professor para o benefício do produto que a escola produz, que é aquela mercadoria que não raramente custa muito caro. Uma escola que oferece esse tipo de recurso custa muito caro, não cobra baratinho. Não cobra R$600, R$700 a mensalidade. Cobra 2,5, 3, 4, 10. Né? Só que esse cara vira um escravo da escola. O professor vira um escravo da escola. Né? Agora, o uso do trabalho relativo, na medida que a EAD, no ensino superior principalmente, não no ensino fundamental mais, mas na EAD, no ensino superior, o professor ele grava uma aula, grava um conteúdo, cede os direitos intelectuais
dos programas que realiza, dos conteúdos que elabora, etc., etc., dá margem para aquilo que chamamos os replicadores, que são, na verdade, os chamados tutores. Sim. Né? Em que alguém completamente desespecializado, ele pode, inclusive, exercer a função de professor sem ser necessariamente professor, o que gera uma confusão danada. Né? Porque o tutor está ali para orientar os alunos no processo de suas relações com os conteúdos, né? Ao mesmo tempo em que o professor em si não existe mais. Porque ele legou o trabalho intelectual, ele cedeu os direitos do seu trabalho intelectual e ele cedeu os direitos de sua imagem. E o uso sistemático desses recursos, dessas produções, dessas materializações, desses trabalhos concretos desses professores, replicados exaustivamente pelos usos informacionais, faz da educação um objeto em que se relativa à exploração da mais-valia, né? Porque é a tecnologia aumentando, amplificando a capacidade produtiva, sendo que o professor já parou de receber faz 2, 3 anos, 5 anos. Né? Tem conteúdo que você pega de aulas que foram ministradas há 4, 5 anos, você vê pela moda, pelo cabelo do professor, já é outro. Né? A qualidade da filmagem, você já sabe que aquela tecnologia não é mais aquela, mas eles continuam lecionando. Quer dizer, continua aquele conteúdo ali replicando valor. Isso é o uso relativo. O professor já parou de receber. Quer dizer, isso é fantástico, né? Isso é uma bruxaria, porque é o aprisionamento da alma. Né? A aula do professor é a alma do professor. É o professor inteiro. Se aprisiona eu nessa caixa aqui, como você vai fazer daqui a pouco, vai dispor isso na internet, você está aprisionando minha alma. Ainda que eu morra, eu continuarei existindo nesses recursos. Sim. Né? Então, quer dizer, e você explorar isto ganhando dinheiro, né, é inimaginável o volume do trabalho relativo, da mais-valia relativa, que é extraída deste professor, e isso em nenhum setor produtivo foi possível até agora. Né? Isso é uma coisa. E, ao mesmo tempo que o professor ele é um trabalhador do tipo artesanal, ou do tipo artesanal quando a gente lida diretamente com a aula que a gente programa, com o programa que a gente faz. Né? Eu agora vou lecionar 2 disciplinas na faculdade, eu vou fazer lá a minha ementa, eu vou selecionar os livros, vou selecionar os conteúdos, a pauta, etc., etc., vou preparar as aulas, tudo isso é muito artesanal, eu faço aqui com os meus livros e tal, com a ajuda da internet também, em uma ocasião ou outra, né? Mas tudo isso é muito artesanal. No conjunto do curso, no caso da pedagogia onde leciono, ou da história onde já lecionei, você tem vários outros professores e isso compõe aqui uma estrutura de um produto que é um aluno de história, como você se formou, né? Como fruto de um trabalho manufaturado, de um trabalho manufatureiro. Agora, não. Nós realmente conseguimos industrializar o trabalho docente e colocá-los na ordem da exploração relativa do trabalho, que até então não tinha sido possível. Porque até então a sala de aula tinha uma exploração? Tinha, mas ela tinha um limite, porque só cabia 30 alunos, 40 alunos, não cabia mais. Numa universidade, 100 alunos, não cabia mais. Então, não era possível explorar mais. Agora é. Né? Então, você aprisiona a alma do cara e faz a alma do cara, o cara morto, continuar te dando dinheiro. É assustador. É impressionante. Eu estou aqui, você falando, e tá passando um filme na minha cabeça, porque é essa contradição que a gente vive inserida, né? Porque ao mesmo tempo que a tecnologia é algo maravilhoso, né? A tecnologia é maravilhosa no sentido do que ele possibilita esse contato, por exemplo, que nós estamos tendo agora, como você falou, o professor deixa de existir, mas a sua produção continua aí nas redes sociais, tudo, mas na forma do capitalismo ela se torna exploração, intensificação do trabalho, né? Então a tecnologia que poderia nos possibilitar a emancipação, trabalhar menos, trabalhar de casa, ter melhores condições de vida, na verdade, a tecnologia está tornando a vida do professor muito pior, né?
A gente acompanhou os casos, você chegou a comentar as demissões no ensino superior, né? Então tem aqui em Guarulhos demissões na UNG, na Anhanguera, mas tem os casos que se destacaram como na Uninove, com a demissão massiva de mais de 300 professores no grupo Laurent, né? E tudo isso nesse processo que você falou, e demite os professores, na plataforma coloca lá 100, 200, 300, 400 estudantes, e o professor se torna tutor dessas turmas, né? Então você reduz a quantidade de professores e aumenta a quantidade de estudantes. Sim. Mas uma coisa que eu queria levantar para você, uma notícia que eu trouxe aqui, que é assustadora, e aí eu queria deixar a pergunta para você, é a questão do Grupo Laurent, né? O Grupo Laurent está utilizando robôs para corrigir as provas dos professores. Ei, é o fim da carreira docente? Nós seremos substituídos por videoaulas e por robôs, e robô não tem concepção ideológica, não é de esquerda, não faz greve. A gente caminha para o fim da carreira docente, pelo menos no superior, vindo para a educação básica. O que você pensa essa questão? Eu quero saber se isso vai ser aplicado em Harvard. Na USP. Na USP. Né? Então, assim, essas coisas vão existir sim, como já existem na França, já existem em outros lugares. Né? O ensino à distância não é uma particularidade brasileira. O que surpreende no Brasil é que como nós tínhamos uma quantidade muito expressiva de pessoas sem formação superior, e ainda continuamos, né, com uma quantidade expressiva de analfabetos funcionais e analfabetos plenos, né? Nós temos aqui vou usar o termo do capital, uma clientela à disposição para o consumo desses produtos, né? Então, isso, claro que isso pode, em uma certa medida, pegar bastante para a gente, não é? E aí, aos poucos, em algumas esferas, acabar com o trabalho docente. Mas também fica aquela mística, né, como a que surgiu quando disseram que o livro substituiria a fé, depois disseram que o rádio substituiria o livro, depois que o cinema substituiria o rádio e a televisão assim também, e depois a internet substituiria a televisão completamente, e nenhum desses elementos desapareceram, né? Então, também, assim, mais uma vez, nós precisamos entender que nós vivemos num mundo dividido em classes, né? E que tudo que se faz para popularizar o consumo, né, atende às demandas de uma classe que está à disposição deste mesmo consumo. Então, por exemplo, você imagina o João Dória comendo miojo? Consegue imaginar o João Dória comendo miojo? Ele até pode comer o quanto miojo ele quiser. Mas você consegue imaginar que num jantar o João Dória vai pegar um miojo, vai esquentar um pacotinho, vai esquentar a água, vai fazer um... Não, né? Ele não consegue imaginar. E por quê? Porque o miojo, de fato, não foi feito para ele. Ele até pode, se ele quiser. Mas não foi feito para ele. Você imagina o João Dória... Eu gosto daquelas fotos desses caras, né, quando vão comer pastel na feira, no dia de campanha, né, e fazem aquelas caretas, né? Não gostam da coxinha, tem nojo. Então, por quê? Porque esses objetos não são feitos para o consumo desse tipo de gente. E a educação como mercadoria, ela atinge diferentes estratos de consumo, né? Então, o pessoal fica preocupado. Então, assim, a gente está falando da USP, mas vamos falar a verdade, a classe dominante, ela sequer faz o Bandeirantes, ela sequer faz o Rio Branco. Elas estudam nas high schools, elas estudam nos Estados Unidos, no ensino médio para frente, elas já não ensinam, não estão mais no Brasil, no ensino médio para frente. Então, quem é que vai consumir esse tipo de educação? Não é? Então, isso é para o povo, isso é para o trabalhador, isso é para dar a ele algum status de formação específica, sendo que ele jamais, ou pouco provavelmente, atingirá a condição de fazer uso da sua formação, ou desta formação. Não é? Então, o camarada ele vai fazer um curso de biologia à distância, mas ele jamais será chamado para trabalhar no Instituto Butantan.
Ele vai dobrar calça no shopping center, ele vai, sei lá, vai fazer outra coisa. Né? Ele vai trabalhar de office boy interno num grande escritório, ele vai fazer outra coisa, ele não vai acessar isso. Então, dá um status de formação graduada, porque isso é preciso dizer, esse processo começa a surgir lá no Fernando Henrique, quando a Organização Mundial do Comércio ela exige do Brasil novos patamares da formação dos brasileiros. Uma pinta progressista, vamos dizer assim. Só que essa pinta progressista vinha com uma série de reformas na educação que foram iniciadas pelo Fernando Henrique e que levou a um processo de privatização do ensino superior, por exemplo, que foi levado ao paroxismo, né, que chega a esta demanda. Então, você tem que formar, você tem que elevar, então você produz projetos para alcançar esse tipo de coisa, o que você vê, um atendimento da Organização do Comércio, mas quem são os grandes investidores dos conglomerados educacionais no Brasil? E aí você percebe que você tem investidores estrangeiros. Sim. Você tem capital internacional investido, porque está sendo disputado na Bolsa de Valores a educação. Pegar a Croton, por exemplo, né, Henry? Por exemplo, então esse é um programa que vem desde da década de 90. Agora, voltando a uma questão aqui que eu falava, né, essa coisa dos níveis de consumo, do Dória, comendo miojo e tal, né? Pensa agora, quem é que produz o miojo na fábrica? Tem um cozinheiro lá na fábrica, amassando, fazendo a massa, fazendo a bolinha, abrindo no rolo, passando na maquininha, né? Ou cortando, né, os fiozinhos do macarrão. Tem, não? Não, né? O que faz o trabalhador na fábrica? Ele joga farinha dentro de uma máquina, ele joga toneladas de ovos dentro de uma máquina, né? Às vezes nem ele faz isso, às vezes uma máquina faz isso para ele, ele nem faz. Mas algum ser humano vai ter que colocar lá, né? De algum modo tem uma atividade humana. Pode ser uma atividade direta. Essa atividade direta não vai existir. Né? Então, assim como não tem uma atividade direta na produção de um simples miojo, né? Não há estranhamento em compreender por que também não haverá em algum momento humano algum produzindo o conteúdo necessário para a educação como mercadoria. Legal, é importante essa reflexão. Agradecer a participação de todos aí na primeira live do Simpro Guarulhos, Papo de Intervalo. Contamos com a presença da presidente do Simpro aqui, a Andréia, que mandou esse comentário sobre essa questão que o ápice no uso dos robôs no lugar dos professores, nessa questão que veio à tona aí com o caso da Laurent. Estamos também com a presença do Gustavo Menon também, que é diretor do Simpro, deixar o convite já aqui para a Andréia, para o Gustavo, para que nas próximas semanas nós possamos realizar outras lives para falar da educação privada, para o Gustavo falar sobre a América Latina. Tivemos um comentário aqui da Ana, pode não substituir, mas ajuda a precarizar ainda mais a condição humana de quem trabalha na educação. A precarização ela é presente, né? Aqui no Simpro nós realizamos uma pesquisa durante esse período e foi possível perceber, né, esse processo de intensificação do trabalho e com um corte de salários, né? Então, a condição precária de professores no ensino privado, na qual estão trabalhando mais e ganhando menos, né? É uma coisa complicada. Henry, chegou uma pergunta aqui também de um camarada nosso aí, o Fabrício. A diferença entre o trabalho do professor público e privado não seria a relação de produção de mais valor? Dentro desse tema aí do mais valor que nós estamos? Então, na medida em que o produto do trabalho docente ele é uma mercadoria que será disposta no mercado, né, de trabalho futuramente, que são indivíduos, são pessoas, mas que estão sendo formadas para ingressarem em diferentes níveis, né? Então, seja uma educação técnica para trabalhadores, seja uma formação propedêutica para aqueles que vão ingressar em áreas mais complexas do ensino superior, né? Seja lá como for, aquilo que você está produzindo é um produto que será inserido no mercado de trabalho.
Então, nesse sentido, quem extrairá mais valor daquilo que você, pode ser não ser direto de você, mas do produto que você realizará, será o próprio mercado, será as próprias, estarão na dinâmica das relações sociais existentes no mundo. Agora, sim, claro, você tem um patrão que lucra com o seu trabalho. Sim, você tem uma exploração direta, né? Mas quem disse que a sociedade também não ganha com o trabalho do professor? Ela ganha, e sobretudo o capital, né? De outra parte. Então, ela, inclusive, na educação pública, o trabalho docente, ele é um presente ao capitalista, né? Porque se no caso nós somos explorados pelo capital, nós somos explorados diretamente por um proprietário, né, que diretamente lucra de nós, não, na educação pública você tem a totalidade de todos os patrões que lucrarão com o fruto do seu trabalho, né? E toda a sociedade pagando por isso, inclusive o próprio trabalhador, né? Quando na universidade, inclusive aqueles que estão estudando na escola pública, também na escola privada, também estão pagando por aqueles que estão estudando na escola pública, né? Então, na verdade, essa relação ela é diminuta na medida em que, se você está enriquecendo um patrão privado e, no caso do público, não tem um objetivo direto de lucro, ainda que o Estado lucre com outras estatais, né? Se a escola pública é uma estatal, a Petrobras também é uma estatal, né? A Petrobras gera lucros, né? Então, é claro que existe ainda uma tentativa de tornar a educação pública, ela, né, parcerias, né, com instituições privadas, como é o caso do Instituto Paula Souza, no caso do ensino técnico nas ETECs, alguém está lucrando, alguém está ganhando para fazer isso também, para administrar e ter controle sobre essa educação pública. Então, não é completamente verdade de que a educação pública, toda ela não gera lucros para as entidades privadas, elas geram. Mas talvez não de forma tão direta, em alguns casos, como no ensino municipal não técnico, né, não especializado ou não técnico, ou na escola do Estado não técnica, mas, de algum modo, a exploração do professor existe. E ela é evidente também na medida em que o que o professor ganha não é o suficiente para a sua autorreprodução, como intelectual. E aí você tem uma outra forma de dominação desse professor, né? Então, não é à toa que se faz greve, não é à toa que se organiza, que está se mobilizando nos sindicatos, como a POSP, como o CIPEM, outras entidades de trabalhadores públicos, né, do ensino público e tal, né? Mas você tem a exploração desse trabalho na medida que você não paga o suficiente daquilo que é necessário para que, quer dizer, você pode não dar lucros diretos para alguém, indireto você dá, mas direto você pode até não dar, mas que você sofre a consequência de sua exploração, o trabalhador sofre na pele a consequência de sua exploração, isso com certeza, o público e o privado. Em algumas instituições privadas, muito pior do que no ensino público. Muito pior. Ah, sim. A gente tem casos, por exemplo, em Guarulhos, de atrasos de salários, né? Não pagamento até as reduções de salários, suspensões de contratos. Henrique, desculpa, pode falar. Não, eu acho que assim, e não só agora, nesse momento específico que nós estamos vivendo de pandemia, mas assim, instituições que não têm um contrato de trabalho com os professores, que não pagam direitos trabalhistas, não pagam férias, né? Ou sequer dão férias, não pagam 13º, não pagam PLR, não pagam hora extra, né? Sim. Então, assim... Legal. A Ana fez um comentário ainda dentro dessa questão. Só tem um... Pode falar. Ana, até porque muitos materiais das escolas públicas não são produzidos pelo próprio Estado. Existe um mercado editorial forte que, além de tolher a possibilidade do professor de exercer plenamente liberdade de cátedra, são monopólios. Aliás, a indústria de editoras vive de livro didático, né? É o grande produto deles, né? Exato. Então, é um processo de controle da força de trabalho do professor. Quer dizer, isso que eu falava, né? O professor é um trabalhador artesanal, mas ele também, numa certa medida, ele é um trabalhador manufatureiro. E como dentro da lógica do trabalho manufatureiro, muitas vezes não é ele que realiza parte do seu próprio trabalho, que é isso que a Ana está dizendo aí, né?
não elabora o conteúdo, não elabora o programa, não elabora, às vezes, até a própria aula. Sim. Às vezes nem a própria prova. Sim, já vem pronta do sistema de ensino. Já vem pronto. Ô, Henry, tem outra pergunta aqui do Douglas também, estudamos na mesma sala lá na FIG. Educação EAD e a utilização de robôs são frutos da quarta revolução industrial. Como vocês pensam que a sociedade será com a consolidação dessas transformações? Será uma sociedade cindida em classe, Douglas, é aquilo que eu disse. Esse tipo de tecnologia, de uso tecnológico para atender a um mercado específico, né, ele vai servir para o grosso da população, mas não vai servir para as camadas mais elevadas. Né? Você não vai ver o Mackenzie aplicando esse tipo de método, a PUC aplicando esse tipo de método, como é que chama aquela outra faculdade? A FAAP aplicando esse tipo de método. Você não vai ver. Né? Você vai ver aplicando esse tipo de método. Né? Então, é algo que vai ficar restrito e vai servir cada vez mais para acentuar as distinções de classes sociais e o acesso que essas classes possuem ao ensino superior ou a qualquer tipo de ensino. Legal, Henry. Agradecer a participação de todos aí. Estamos chegando a 1h20 de live. Essa é a primeira live do Simpro Guarulhos, que é o Sindicato dos Professores e Professoras do Ensino Privado. Essa nossa live aqui, a intenção é discutir questões do ensino privado, das lutas. Henry, para a gente ir caminhando para o final, eu estava pensando aqui também dentro dessa discussão que você já tinha feito em relação à educação e o capital do seu livro. Eu queria, primeiramente, afirmar para todos fora Bolsonaro, né? Porque eu ia fazer uma pergunta exatamente sobre essa questão do Estado e a educação, e é fundamental a gente levantar a bandeira fora Bolsonaro e todos os seus ministros, porque nós temos um ministro da educação, né? Mas era melhor que não tivesse. E essa semana ele nomeou os membros do Conselho Nacional da Educação. E é interessante observar a presença da vice-presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares. E é lógico que as instituições privadas elas já estão compondo os governos há um bom tempo, como você citou, do Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula-Dilma. Os empresários da educação estavam dentro dos programas dos governos, mas nesse momento a gente vê um processo de intensificação, né? E aí eu queria entender isso. Então, como que na educação, então a gente, pegando do Marx, o Estado como escritório da burguesia, o Estado é hoje também o escritório dos conglomerados da educação. Eles estão lá e eles querem arrancar uma fatia maior das verbas públicas, né, da educação pública, para levar para a iniciativa privada. Então, como que é essa relação do Estado e a educação? Né? Como que... Então, você vê assim, né? Como é que no capitalismo essas coisas funcionam? Né? O Estado, ele é uma entidade à parte, uma entidade terceira, uma relação que se inicia entre capital e trabalho. Certo? Capital e trabalho estão mediados pelo Estado. E o Estado, ele possui essa pinta que a burguesia... Isso acontece só lá dentro da burguesia, tá? Quer dizer, foi sendo uma construção histórica e tal. Mas o Estado, ele passa a ser o mediador, então dá a impressão de que o Estado ele é algo público, por isso atende às demandas do trabalhador, mas ele é algo que também deve mediar essa relação tensa entre o capital com o trabalho. Né? Então, ela também representa a burguesia, ele é burguês. Certo? Então, fica essa coisa meio confusa. Mas, na verdade, não há confusão nenhuma, porque como é que o Estado age? Pela forma jurídica. Como é que a forma jurídica ela é manifesta? Ela é manifesta por projetos de leis, né? Ela é manifesta, portanto, por PLs ou por emendas, no caso, né? Os parlamentares têm essa obrigação de fazê-las. Né? O executivo também pode propor
legislações específicas, etc, etc. Acontece que o Estado ele é um corpo muito complexo de muitas coisas, de muitos interesses, de vários setores do capital. Né? Então, em uma certa medida, é preciso ter gente de todos os setores, evidentemente, do capital. Então, há momentos que são divergentes, né, em que você encontra, como é o caso do governo Lula, Dilma e tal, figuras que são relacionadas diretamente com a educação, né, como é o caso do professor Haddad, como era o caso do professor Paulo Renato, lá do Fernando Henrique e tal. Né? Então, você tem essa alguma coerência, né? Mas o Fernando Henrique nem era divergente propriamente, mas no caso do Lula, Dilma, e no caso, imagina, pegar o João Goulart, né, que teve Darcy Ribeiro, né, pegar o Vargas, que teve o Anísio Teixeira, né? Então, uns caras, teve o Capanema também. Então, você tem uns caras, alguns momentos da história em que essas figuras aparecem. Mas, a via de regra, se você pegar a história do Brasil, é que realmente esses caras não aparecem. Né? Essas figuras não aparecem. Aparecem os agentes da burguesia. Né? E aí os agentes da burguesia vão levar as demandas, evidentemente, deles e vão tentar fazê-las legais. Porque eles não podem fazer o que eles querem, por isso tem o Estado. Né? Então, eles vão necessariamente interagir. E o Estado, camarada, e aí é uma grande contradição, né? Porque alguns defendem a escola pública. Eu defendo a escola livre. Claro que isso está num campo utópico. Né? Num campo da realidade do pragmatismo, eu defendo também a escola pública. Mas no campo utópico, eu defendo uma escola livre, né? Uma escola libertária, uma escola que não está encerrada em muros, uma escola que não está encerrada em cadeias de matérias, disciplinas específicas que não sejam capazes de dotar o humano de um altíssimo grau de elevação espiritual para sua autorrealização, sua autodeterminação. Bom, essas coisas estão fora do horizonte que não seja meramente utópico. Né? Então, sim, nós temos aí alguma coisa, né, nesse sentido mais quimérico. Né? Mas, no ponto de vista pragmático, o que é contraditório, nós defendemos a escola pública. A escola pública é controlada pelo Estado, mas o Estado, a via de regra, no Brasil, ele é controlado pelas elites, as mais conservadoras e as mais reacionárias. Não adianta defender a escola pública imaginando que ela não será controlada por esses institutos e por esses indivíduos que interagem com esse Estado. E a serviço deles. E mesmo os divergentes, em certo grau, deverão conceder também os anéis para não perder os dedos. Então, a Andréia deve estar assistindo a gente, ela pode falar em outro momento, espero que fale, a relação, por exemplo, do Haddad com o processo de privatização do ensino público. Sim. Então, mas não é alguém progressista? Mas não era alguém que era divergente? Mas assim, então, em que medida? Ou então, o processo de financiamento do ensino público, do ensino privado com dinheiro público. Ótimo, garantir o acesso, tá? É uma forma de você garantir o acesso, é uma forma. Mas, no caso brasileiro, por exemplo, desagrada as elites. Nem mesmo as elites suportam. Né? Não é à toa que um dos poucos que ficaram do lado da Dilma foi justamente o dono do Banco Itaú, porque, de certo, é quem financia, né, os recursos das entidades públicas e recebe dinheiro público para isso. Né? Então, assim, infelizmente, o sonho de um Estado que garanta o mínimo de condições em qualquer setor social, mas particularmente em educação, ele é algo que assim fica apenas no campo do sonho. No plano da realidade, não é para isso que o Estado serve. Não é para isso. O Estado serve para garantir a reprodução, seja ideológica, seja social, material e efetiva, das relações sociais de produção, do próprio modo de produção capitalista, porque o próprio Estado ele se ergue da forma mercadoria. O Estado ele só surge da forma mercadoria. Se eu não negar o Estado, eu não nego mais nada que seja efetivamente libertador. E esperar que algo que foi criado pelo próprio sistema do capital,
que ele sirva como contraposição ao próprio sistema do capital é simplesmente uma loucura. É loucura, é sandice. Então, é uma defesa indefensável. Do ponto de vista pragmático, a gente vai defender, porque é estratégico. Do ponto de vista efetivo, daquilo que queremos, programático para um mundo emancipado, isso não faz o menor sentido. Legal. Bacana, hein? Só tem mais uma pergunta aqui, para a gente ir caminhando para o final, já vamos completar 1h30 de live. O Douglas fez mais uma pergunta aqui, para a gente ir fechando. Os meios de produção serão robotizados também? Como você enxerga o papel do trabalhador? Os meios de produção já são robotizados faz tempo, pelo menos desde a época do Toyota. Sim, Toyotismo. Né? O Toyota fez isso já. Sim. Então a gente vamos ficando por aqui. Agradecer a participação de todos. Essa daqui foi a primeira live do Simpro Guarulhos, papo de intervalo. Conversamos aí com o Henry, que é professor no ensino privado, na Unifig, no Colégio Oficina. É o escritor do livro A Educação e o Capital, que foi o tema dessa nossa live, né? É diretor aqui do Simpro Guarulhos. Eu queria deixar alguns endereços aí do pessoal que acompanha o Simpro Guarulhos, professor e professora aí que está na educação básica, do SESI Senai, ou no ensino superior. Acompanhe o Simpro através do Facebook, né? Ou através do Instagram, do Twitter. Nós estamos em todas as redes sociais. Esse vídeo vai estar disponível também no YouTube, na TV Simpro Guarulhos. Caso você não participe ainda, procure participar do grupo de WhatsApp do Simpro também, onde nós divulgamos informações. E nesse momento, como nós observamos aí através das análises do Henry, de ataques dos interesses privados, né, de ataques do capital sobre a classe trabalhadora, nada mais importante do que fortalecer o sindicato, né? E nesse momento, estar participando dos grupos de WhatsApp, acompanhar a página no Facebook e acompanhar as lives é o momento de estar por dentro das questões da categoria. E nós estamos sempre fazendo apelo para que os professores e professoras se sindicalizem, o sindicato forte luta melhor. É necessário que a gente esteja unido, organizado, nesse momento super preocupante de avanço das instituições privadas sobre os direitos dos trabalhadores, seja com a reforma trabalhista, seja com as medidas provisórias, né? Nós estamos trabalhando mais e ganhando menos, né? Então... Tiago, eu queria só uma reflexão sobre isso que você está falando, é muito importante, que assim, esse pânico todo que nós estamos vivendo no ensino privado, principalmente, né? Que esse distanciamento está promovendo, as aulas online, essas coisas todas, né? A precarização do professor, as demissões, etc., ela é fruto de um processo de resolução da crise que vem se instalando no país desde 2014, pouco antes, mas que pelo menos se reconhece a partir de 2013, 2014, e que se consubstancia com a reforma trabalhista, com a criação das carteiras verde e amarela, etc., se nós observarmos, não pegou, né? O empresariado ele ficou meio ressabiado, falou, não sei, isso pode dar margem para um processo depois, e nem todo juiz está acreditando na mesma coisa e tal. Eu acho que no caso dessa pandemia, o que veio a acontecer como gostou de falar o Salles, o desministro do meio ambiente, a boiada passar. Eu acho que o que está acontecendo é que a boiada está passando e nós estamos vendo desesperados disso. Então, agora, quando terminar esse processo, nós veremos a carteira verde e amarela com todo vigor, nós veremos as relações precarizadas, essas que podem ser estabelecidas de forma direta, ganhando força, e nós dos sindicatos teremos um trabalho dobrado em relação à manutenção de direitos, porque, veja, nós estamos brigando por manutenções de direitos.
né? Assim, nós estamos querendo aquilo que deve ser sacramentado pelo próprio Estado, né? Nós queremos direitos, olha isso. Nós estamos brigando pelo Estado, a favor do Estado. Né? Então, só que a força não está conosco. E nós estamos num momento em que nós nos depararemos com a chamada terra arrasada, que é o momento em que os trabalhadores estarão absolutamente desesperados, desempregados, né, com suas necessidades todas pulsando, e que, por conta disto, aceitarão quaisquer condições, quaisquer contratos, quaisquer formas de relação de trabalho, e aí sim nós veremos os efeitos daquilo que foi pensado com a reforma trabalhista. Acho que isso é que se colocará para o futuro, né? E é isso que a gente tem que se preocupar. Legal, Henrique, porque é esse contexto, né, de retirada de direitos trabalhistas e, ao mesmo tempo, de tentativa de enfraquecimento dos sindicatos, né? Então, o professor e professora que está acompanhando tem que perceber que, além de avançar sobre os nossos direitos, né, com a reforma trabalhista, as medidas provisórias, eles ainda estão enfraquecendo os sindicatos, né? Então... E uma última coisa, só chamar a atenção, a importância dessa live, que você está fazendo, de outras que você fará, ela existe na medida em que é preciso ajudar o professor a pensar sua própria condição. Né? Ajudar a pensar. Porque os trabalhadores, de um modo geral, eles estão compelindo para as ideias mais conservadoras, mais reacionárias, menos progressistas, não é? Eles estão estão marchando nessa direção e não estão percebendo que eles estão indo sozinhos para o matadouro, né? A boiada não só passou, não só irá passar, como disse o Salles, e está passando, e nós estamos vendo ela passar, como ela está indo sozinha para o matadouro, convencida de que o matadouro é a sua salvação, né? E aí é preciso formar a consciência, ter espaços e disputar espaços de formação de consciência da classe trabalhadora. E esse espaço que você está abrindo, que o Simpro está abrindo, é um canal importante para esse processo. Me despeço aqui. Legal, Henrique. Agradecer a participação, as diversas mensagens que chegaram. A Fabiana Ribeiro, Flávio Afonso, Bruno Quixote, Pati Rodrigues, Fabrício Domingues, Raquel Gotardi, o Douglas, Ana, a participação dos diretores do Simpro, André Arada, Gustavo Menon, Adriana Guedes, Adriana Munhoz, Rafael Souza. Agradecer, então, a participação de todos e todas. Então, essa foi a primeira live do Simpro Guarulhos, Papo de Intervalo. Vamos juntos aí construir as próximas, né, para falar sobre as nossas questões específicas da educação privada, que as coisas não estão fáceis, mas nós não estamos sozinhos. O sindicato no meu ver, é a principal forma de organização da classe trabalhadora no enfrentamento do capital, dos patrões, né, da burguesia. Então, nós precisamos nos aproximar do sindicato, deixar o convite aí para a sindicalização. O Juan mandando também, está aí na nossa live, o Juan, diretor do Simpro, também Guarulhos, e vamos continuar aí nessa luta, tá bom? Agradecer, Henry, mais uma vez, e tamo junto. Vamos ficando por aqui. Quem não assistiu a live toda pode assistir na íntegra no Facebook e depois no nosso canal do YouTube. Valeu, pessoal. Valeu, Henry. Até a próxima. Sindicato é para lutar, assim para o Guarulhos. Valeu.